boa maneira de se iniciar o estudo das cores, né, e oferecer as cores para os seus clientes, seja dentro da sua loja, dentro do seu serviço de maquiagem e tudo mais, é a gente conhecer o conceito de cores universais. Né? O que quer dizer, né, esse conceito? As cores universais são aquelas que têm um equilíbrio de profundidade, ou seja, não são nem tão claras e nem tão escuras, um equilíbrio de intensidade, cores que não têm muita saturação ou são super desaturadas, e equilíbrio de temperatura, nem tão quente e nem tão fria. Então, em todas as famílias de cores, a gente vai encontrar essas tonalidades. Lá no aplicativo do Color Mais, é um aplicativo gratuito onde você pode baixar, a gente tem lá a paleta de cores que vocês estão enxergando aqui, né, as tonalidades universais, e também a gente tem indicação na vitrine de produtos de maquiagens e de roupas que tem essas tonalidades. Para você que é de varejo, talvez isso não seja uma novidade, são as tonalidades que você mais compra para oferecer para o seu público e você percebe que elas saem com mais facilidade, porque justamente vestem bem todas as pessoas, né? Quero fazer um parênteses aqui também, gente. Essa questão da cor, né, do efeito da cor na beleza, são as cores usadas aqui perto do rosto. Então, quando a gente fala de bolsa, de sapato, de calça, né, a gente pode usar todas as tonalidades porque ela não vai ter esse impacto na nossa beleza. Então, por isso que a gente frisa muito a questão da maquiagem, porque ela é aplicada no nosso rosto, das tonalidades de cabelo, porque também, né, vem diretamente do que a gente tem naturalmente, né, uma aplicação de cor cosmético, e ainda as cores usadas aqui, então de blusas, de casacos e tudo mais. Todas as cores aplicadas em peças que são mais decotadas, ou seja, onde aparece mais a pele, elas não têm tanto esse efeito, tá? Quando o seu cliente quer usar uma cor, ou você tem uma cor para vender na sua loja que você não sabe exatamente se é da cor da sua cliente, você pode indicar sempre para ela usar as maquiagens que ela mais gosta, né? Por exemplo, eu uso uma cor e essa cor me dá um pouco de olheira. Então, nesse dia você pode usar essa cor e você vai potencializar as cores da sua beleza, ou seja, da beleza dessa cliente, escondendo um corretivo, uma manchinha com uma cobertura de pele, né? Com uma base, um fator de proteção com cor, e justamente esconder com corretivo manchinhas de olheira ou algum melasma. Tá? Então, você pode dizer isso para sua cliente que ela não precisa deixar de usar nenhuma cor, mas como ela vai aplicar essa cor dentro da sua beleza, ou com mais decote ou trabalhando a sua maquiagem. Bom, então vamos analisar quais são essas tonalidades que valorizam a maioria das peles e que todo mundo vai poder usar todas as cores, né? E com certeza você vai fazer compras bem assertivas dentro dessas tonalidades. Então, começando com os verdes, aqui a gente tem o verde garrafa e o verde esmeralda. São duas tonalidades que funcionam bem para todas as peles, são cores fáceis de se combinar e também são cores fáceis de se encontrar para compra, né? Então, são dois verdes que trazem aí também a mensagem da tranquilidade, a mensagem de mais calma e traz muito uma zona de conforto para a gente, né? Porque toda a mata que a gente vê na natureza tem essas tonalidades. Então, toda a beleza que a gente vê na natureza tem essas tonalidades. Então, são cores fáceis de se usar e com certeza muito aceitas por todas as pessoas. O azul, a gente tem mais de uma tonalidade de azul. Não sei se vocês sabem, o azul é a cor mais aceita, a cor que as pessoas mais gostam, né? Porque é uma cor aplicada, né? A gente vê essa cor no mar, a gente vê essa cor no céu, tem muito a ver com a questão da espiritualidade, né? Então, quando a gente quer descansar, quando a gente quer meditar, para onde a gente olha, né? A água e para o céu. Então, são tonalidades que trazem uma mensagem, né, dessa proximidade com a cor e também o tom de azul petróleo, o azul marinho, que também está aqui dentro das cores universais, trazem uma mensagem de credibilidade, né, de seriedade, de confiança, porque eles são tons mais equilibrados, né? O azul marinho a gente vê em qualquer lugar do mundo no final do dia, então é uma cor que traz essa mensagem. E o azul turquesa traz uma alegria, traz uma descontração, traz uma jovialidade e é uma tonalidade que a gente vê com muita facilidade dentro das coleções de verão, principalmente, tá? Aqui mais dois tons de azul, gente, o azul jeans, que é esse azul médio, e o azul marinho, né? O azul marinho
muito aceito, é uma tonalidade que faz às vezes do preto, que não valoriza todas as peles sendo usado perto do rosto, então traz a formalidade, traz a seriedade, mas traz esse conforto térmico e traz essa valorização da beleza de mais pessoas. Os tons de vinho, dentro dos tons de vermelho, são tonalidades também muito fáceis de se usar dentro de um ambiente corporativo. Traz uma mensagem de muita sofisticação. E essa tonalidade vinho, que não é nem tão terrosa, nem tão arroxeada, funciona muito bem para muitas peles e dentro de vários dress codes de trabalho. Na tonalidade de roxo, a gente traz o Very Perry, que foi um tom eleito pela Pantone há uns anos atrás como a cor do ano, que é um roxo nem tão avermelhado, nem tão azulado e que valoriza muito as peles. E a gente percebe que é um tom muito buscado hoje em dia por conta da espiritualidade, por conta dessa mensagem de tranquilidade que essa cor traz. Então a gente vê um grande aumento de consumo dos tons de violeta e roxo nos últimos anos e essa tonalidade realmente para compra, ela não vai trazer erro, né, no sentido de ficar parada aí no seu estoque. O vermelho puro é um vermelho, aquele que não é nem tão cereja e nem tão alaranjado, é um vermelho que realmente funciona para todas as peles, em termos de tonalidade. Né? E o que você pode pensar em não trazer um tom tão vibrante, tão intenso de acabamento numa maquiagem ou numa roupa, para que ele não se destaque muito. Então esse vermelho é uma tonalidade bem usada. E aqui a gente traz o tom goiaba, que é aquele tom de rosa que não chega a ser coral, né? Que eu vejo que é pouco utilizado no Brasil. Nos últimos anos que a gente teve a eleição do Peach Fuzz, que é um tom de coral, né, é um tom de pêssego, na verdade, a gente vê a entrada no mercado desses tons de um coral mais rosado, que é essa tonalidade de goiaba. Então é uma tonalidade muito bonita para ser usada tanto em maquiagem quanto em roupas e traz esse equilíbrio de uma tonalidade de rosa. Nas tonalidades mais acromáticas, né, a gente traz o Fendi, que é um cinza nem tão amarelado, nem tão acinzentado e que ele funciona bem para todas as peles e sempre vai trazer uma mensagem de sofisticação, muito bem aceito dentro do ambiente corporativo e traz essa mensagem de elegância, né, como eu já falei, da sofisticação. Dentro dos brancos, né, o branco é uma cor que ganhou um destaque muito grande em todas as coleções, principalmente depois da pandemia. Nós brasileiros sempre usamos o branco como uma cor de recomeço, no ano novo, mas o branco trouxe essa ideia depois da pandemia e também é uma cor muito sustentável, né? Ela não precisa de tanto pigmento para ser confeccionada. Então esse tom de branco mais sujinho é um branco que realmente funciona para todas as peles. O branco puro muitas vezes chega antes da beleza de quem tem uma pele suave. Então vale a pena investir nesse off-white mais acinzentadinho. Nos últimos anos a gente viu, né, tem visto a presença do amarelo e do marrom com muita força, né, ganhando um espaço muito grande. Então o marrom ganhando esse espaço tão grande, né, nos últimos desfiles, né, a gente tem visto ele muito presente dentro das lojas, tem visto ele muito presente dentro dos ambientes também, porque ele traz, além da mensagem da sustentabilidade, ele traz uma mensagem de proximidade, né, uma mensagem que a gente está preocupado com o nosso planeta, né, e as tonalidades trazem essa proximidade realmente, certo? Então esse tom de amêndoa, que não é nem um tom de marrom tão rosadinho, nem de um marrom tão caramelo, tão amarelado, ele é bem assertivo, né, e a gente tem visto ele sendo usado muito, né, nas últimas coleções. Então pode ser uma indicação muito interessante para você trazer. E é o tom de amarelo, esse tom manteiga, também muito utilizado agora aí nos últimos desfiles, né? Um tom meio creme, se a gente pensar, e ele não é tão amarelo ouro e nem tão amarelo lima. Então ele é mais democrático, agradando mais peles. A mensagem do amarelo sempre é de descontração, de alegria, de animação. Então, dentro dos looks, nem que seja mesmo nos looks mais formais, um detalhe de amarelo, principalmente nesse tom de manteiga, sempre vai trazer uma jovialidade e um pouquinho de descontração.